povo de Deus, povo que quer Deus. Estamos aqui terminando o livro de Ezequiel ontem. Não, começamos Ezequiel, terminando ontem o livro de Lamentação. Senta aí, moça. Senta lá de cá e senta lá juntinho. Ó, depois eu quero mostrar uma coisa a você. Foi pesado ontem ou não foi? O povo estão brincando com quem? Com Deus. Vocês estão brincando com Deus. Nós estamos brincando com Deus. A Igreja Pentecostal é a voz de Deus que liberta o apóstolo Fernando e a bispa Simone. Estamos aqui num trabalho inédito. Estamos terminando o Velho Testamento. Falta pouquinho para terminar o Velho Testamento. Terminamos ontem o livro de Lamentação. Quem quiser saber quem é Deus, leia o livro de Lamentação, porque vai saber quem é Deus, né? Vai conhecer quem é Deus. E entrando agora no livro de Ezequiel. A primeira visão de Ezequiel. A Igreja Pentecostal, o apóstolo Fernando, a bispa Simone. Vamos continuar o nosso trabalho. Preste atenção. Capítulo 1. A visão dos 4 seres viventes. Versículo 1. Trigésimo ano do 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilhados, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e eu tive visão de quem? De Deus. Deus apareceu na visão dos céus. Gente, eu me preocupo muito com vocês. Porque vocês não sabem o tamanho da minha responsabilidade que eu tenho para vocês. Vocês pensam que é pouco? Vocês estão pensando em pregar um negócio desse para vocês? É fácil, é? Porque tem muita gente ainda duvidando, pensando que é história. Ah, Deus não faz isso não. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro de Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Zaquiel, filho de Bozur, o sacerdote da terra de Cal. Deus, junto ao rei Quebar, ali a mão do Senhor esteve sobre ele. A mão de quem? De Deus. Gente, presta atenção, não adianta estar aqui na igreja, chegar ali, o cara está conversando outra coisa e você ouvindo a besteira de outra. Porque você vai perder sua bênção que está saindo aqui. Porque o que está saindo aqui é a palavra de Deus. Não é eu que estou inventando. E nem é eu que estou levantando moda para pregar para ninguém, não. Eu tenho pressão nisso, não. Quando ele diz, olhe, e eis que do norte vinha um vento tempestoso e uma grande nuvem, envolta em fogo, rodeada de resplendor. No meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Gente, preste atenção. Palavra de Deus, compadre, tudo que ele fala é fogo. É fogo. Vocês não brinquem, não. Vocês que são espíritas, que têm espiritualidade elevada, não brinquem, não. Do meio disso saiu algo semelhante
há 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha a semelhança de ser humano, cada um dia 4 rostos, 4 asas, as suas pernas eram rendas e a planta dos pés era como de um bezerro, brilhava como bronze polido. Isso foi o que apareceu no céu, uma visão. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinha mãos humanas. Assim todos os 4 seres viventes tinham rosto e asa, e as asas se uniam uma com a outra, e eles não se viravam. Quando se movia, cada um andava para a sua frente. Isso está falando o que o vidente, ele está relatando o que ele viu. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 tampas tinham rosto de guias. Assim eram os seus rostos, e as suas asas se abriram para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, muitas cada uma das outras, com as outras 2 asas, e eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito, para onde o quê? Está vendo, vovô? O Espírito, está ouvindo então? O Espírito que queria ele e não se virava quando se movia. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhança de tachos. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes. Deles saíram relâmpagos, os seres viventes se guisavam e semelhavam-se do relâmpago. A visão dos 4 rostos. Quanto eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão, ao lado de cada um deles. Aspecto das rodas e a sua estrutura era brilhante como o birago. As 4 tinham a mesma aparência, cuja aspecto e estrutura era como se uma roda estivesse dentro da outra. Quanto elas andavam, podia ir quando direção e não se viravam. Quando se movia-se, os arondeces rodavam, e eram altos e medianamente mais de 4 rodas, e os arós estavam cheios de olhos ao redor. Quer dizer, isso aqui é as visões que Deus pode mandar para cada um da gente. Ele pode revelar para cada um da gente. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Os lados deles, quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o Espírito, para onde o quê? O Espírito queria ir.
E aí, vocês vão dizer o quê? É mentira, espírito? É mentira, irmã, espírito? E eles iam após o espírito, olha, após o espírito auxiliar. E a roda se elevava do chão juntamente com eles, porque eles estavam no espírito. Eles estavam onde? O espírito. Gente, eu já cansei de botar na cabeça de muita gente aqui. Vocês não brinquem. Espírito não é brincadeira. Espírito destrói uma família por completo. Quando tiver algum, ele vai. Seres viventes, quando os seres viventes se moviam, a roda se movia. Quando eles paravam, a roda parava. E quando eles se elevavam do chão, a roda também se elevava com eles. Porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Onde era que o espírito estava? Vale, meu Deus, que ninguém é melanciona desse nome. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, com um cristal brilhante que me metia medo, estendendo por sobre a cabeça deles, por debaixo do firmamento. Cada um se viviante estendia duas asas na direção do ser, que lhe estava próximo, com outras duas asas, cobria o corpo. Gente, ontem Deus falou aqui, as irmãs foi testemunha aqui, quem assistiu viu, que ele botou uma doença, não foi? Numa pessoa, que a pessoa secava de fome e da doença. Ficava a pele colada nos ossos. Que doença é essa, gente? Vocês sabem? AIDS. Quando eles andavam, ouviu ruído de duas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do onipotente, um som tumulto, como o tropeiro do exército. Quando ele parava, abaixava-se as asas, veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre a cabeça dele. E quando ele parava, abaixava-se as asas. Gente, Deus está me falando uma coisa aqui muito incrível. Muita gente não quer acreditar. Eu sei, 90% aqui não acredita. Talvez até eu sei. Quando você há um acidente dentro da sua família, um assassinato, uma morte, se prepare, minha gente. Porque aquele espírito vai vir cobrar o que é dele. Principalmente assassinato. Ele não sabe. A visão da glória divina por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono com uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um ser humano, e vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dele, desde a sua cintura, dele para cima,
dele a sua cintura, dele para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dele. Foi o que aconteceu comigo, compadre? Está lembrado? Que eu lhe falei? Que o fogo queimava nas minhas pernas, sem ter fogo, sem ter nada, eu pulando para ver se o fogo se apagava de noite. E cada vez que eu batia mais o fogo subia. Aí. Agora, se o povo não quer, isso é problema de quem? Do povo. Eu estou fazendo a minha parte. Certíssimo. Como o espectro do arco que apareceu nas nuvens, havia chuva acima e era o resplandor do redor estava e era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava. Deus falando com quem? Com Zaqueu. Será se vocês têm poder para acontecer isso? Tem. Só é vocês quererem. Só é buscar Deus. Sem ter limite. Quando ele diz, chama de Zaqueu, capítulo 2, versículo 1. Esta voz veio me dizer, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Quem foi que falou com ele? Deus. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. E ele me disse, o Espírito entrou em quem? Em Zaqueu. Está vendo aí, crentes? O que é que vocês vão dizer agora? Será que vocês são mentirosos? Me responde. Com um boi de mentiroso sem vergonha. Diz que espírito não existe. Não existe espírito. Aí, quando falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E houve aquele que falava comigo e ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até presenciamento o dia de hoje. Porque, está vendo aí, Simone? Está vendo aí porque foi que Jacó foi queimado pelo fogo? Que se levantaram contra quem? Deus. E com Deus não se brinca. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e fiz-lhe dirá assim, diz o Senhor Deus, eles que ouçam, que queixam de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta estava no meio dele. Está lembrado disso, Simone? Aonde foi essa mensagem, Simone? Serra Talhada. Vou repetir, viu? Nós estávamos lá pedindo a Deus que Deus nos tirasse dali. E Deus deu essa mensagem a Simone, na bispa. Olha aqui, ó. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até a eles, e você lhe dirá, assim diz o Senhor Deus, eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que o profeta esteve no meio deles. Quer dizer, eu estive no meio do povo de quem? De quem? De Serra Talhada, como eu estou no meio de vocês.
o profeta, e muitos não me querem. E eu aprendi uma coisa, Luiz, e bote vocês na cabeça. Aqueles que lhe deixaram, que lhe deixam, que não são seus amigos, esses, Deus, mande eles desaparecer de junto de você. Não queira nem conversa. Porque eles são seus o quê? Seus inimigos. Quem é seu amigo fica com você. E ele se fazia de seu amigo. Quando ele diz assim: você, filho do homem, não tenha medo deles, nem de que eles disserem, mesmo que você esteja já entre saças e espinhos, e morra com escorpião, mordido de escorpião. Não tenha medo do que eles disserem, nem se acentue com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhe dirá a minha palavra, que ouça, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Sabe quantos anos faz isso? Quantos anos faz, Simão? Mais de 10, não faz? Isso foi serra talhada. Vou repetir, viu? Está ouvindo? Escute, viu? Você, filho do homem, não tenha medo deles. Eu não tenho medo de nada. Nada na vida. Nem de que eles descerem, mesmo que você esteja entre saças, espinho e morrer com escorpião. Não tenha medo do que eles disserem, nem de assuste com o rosto deles, porque são casas rebeldes. Você lhe dirá as minhas palavras, que ouça, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. O que é que ele está dizendo com o povo que a gente está pregando aqui? Vocês são rebeldes. Ele está dizendo para vocês, são rebeldes, não querem ouvir a palavra de Deus, compadre. Deus está falando. Vocês que estão lá do outro lado, estão ouvindo, mas vocês não têm coragem de falar, porque vocês são rebeldes. Olha, você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente, abra a boca, coma o que eu vou lhe dizer, lhe dar. Vendo? Você está vendo, doutor Richard? Está vendo, meu irmão? E vocês estão vendo? Aí muita gente está ouvindo o que a gente está pregando aqui, quando chega ali fala outra besteira. O pensamento é outro. Está ouvindo, pintor? Aquilo que foi prego aqui, ele morreu. Saiu da porta, morreu. Olha o que ele diz: então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. O rolo do livro, né, Simone? Ela desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estava escrito lamentação, gemido e ais. Aquilo que a gente leu ontem, a passagem de ontem, foi do livro que estava escrito. Tá certo? Ainda me disse: filho do homem, como que está aí diante de você? Coma esse rolo, depois vai falar à casa de Israel. Olha aí, quando Jesus foi para a casa de Israel, Jesus foi para salvar quem?
Israel. Isaquias foi para salvar quem? Israel. Tem que entender a Bíblia, gente. Tem que entender e ver se vocês escapam do laço do passarinheiro. Que é pesado, viu? Então, abra a boca. E ele me deu o rolo para comer. E me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi, a minha boca era doce como o mel. Gente de Deus, vocês que estão do outro lado, preste atenção à palavra, gente. Não leve na brincadeira, que isso aqui não é brincadeira não, gente. Isso aqui é a boca de Deus que está falando, gente. Que é a palavra. A missão do profeta. Disse-me ainda, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras. O que foi que Jesus foi para onde? Para a casa de Israel. Dizer o quê? As palavras que Deus mandou também. Porque você não está sendo ouvido. Ó, eu não estou sendo o quê? Ouvido. Eu sou o profeta. Eu estou falando o que Deus mandou. Há um povo de vale obscuro, como é? O povo de falar obscura, nem de línguas difíceis, mas a casa de Israel, você não está sendo ouvido. Há muito povo de falar obscuro e de línguas difíceis, cujas palavras vocês não poderão entender. Se eu ouvisse esse povo, ele certamente daria ouvido à voz. Quer dizer, vocês estão tendo a oportunidade aqui de ouvir a verdade. Quando uma pessoa fala uma mentira para vocês, você já tem como dizer, não é por aí. Isso não existe. Mas a casa de Israel não foi mas a casa de Israel não vai querer dar ouvido à voz, porque não quer dar ouvido à minha, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. És que endureci o seu rosto contra o rosto deles, endureci sua frente contra a frente deles. Tornei sua frente mais dura do que o rocha, com diante, portanto, não tinha medo deles, nem se assusta com o rosto deles, porque são casa rebeldes. O que é que vocês são? Casas o quê? Rebeldes. Não é Israel não, ele está falando para a gente. Tem que entender, pô. Ele não está falando para Israel não, Israel não existe mais. Tem um prego lá. Está falando para a gente. Nós somos duros, nós não queremos ouvir, né, vovô? Aí eu posso parar de comer carne, eu posso fazer isso, eu vou aguentar. Mas qual é melhor? Fazer um voto a Deus e se libertar, ou viver com a doença que vive? Eu, aí, ó, olha, ó, cadê dor? Não sinto nada. E eu estou fazendo 100, todo dia. Ó, meu relógio era aqui, ó, preso de cavalo. Minha papada parecia de um galo, sumiu. Porque tudo isso você tem que fazer para Deus. Deus não gosta de homem frouxo, nem de mulher fraca. Deus gosta de homem forte e de mulher forte. Eu pedi a Deus 3 coisas. 3 coisas. A força de Sansão, a sabedoria de Salomão e a bondade de Jesus.
Se Ele me der essas 3 coisas, eu sou podre de rico. Porque se Ele me der a força de Sansão, eu não abro nem para um treino. Se Ele me der a sabedoria de Salomão, tudo que eu for fazer vai crescer. E se Ele me der a bondade de Jesus, todo mundo vai gostar de mim. Porque vão ver em mim outra pessoa. Olha quando ele diz, ainda me disse mais, filho do homem, guarda em seu coração todas as minhas palavras. O que ele está dizendo a vocês? Que vocês guardem as palavras dele aonde? No coração. Que eu lhe falar, ouça com muita atenção, vá falar com os exoliados, os filhos do seu povo, que ouça, que deixe de ouvir, fale com eles e diga-lhe assim, diz o Senhor Deus. Ó, aqui já vai entrar o Espírito Santo. Estou passando para vocês tudo certinho. Quando é o Espírito Santo, aqui em cima estava falando o Espírito comum, que é escrito com letra minúscula. E o Espírito Santo é escrito com quê? Letra maiúscula. Ele diz, então o Espírito me levantou e ouviu atrás de mim uma voz de um grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendito seja a glória do Senhor. Bendito seja o quê? A glória de Deus. Bendito seja a glória de Deus. Está vendo? Quem disse isso? Espírito Santo. Está vendo, meu compadre? Aquele povo que se afastou da gente. Porque não presta, Deus tira, pô. Deus tira. Eu estava preocupado com o pessoal ali que me deu um favor muito grande a eles. Eu preocupado quando Deus disse, homem, deixa embora, porque não presta nenhum. Nunca deixaram de usar cachaça, droga, nunca deixaram de matar gente e roubar. Não te serve, esquece desse povo. Procura gente que quer ouvir a palavra de Deus verdadeiramente e quer servir. E é verdade, meu amigo. Houve ruído das asas de seres viventes que tocavam nenhuma e outra, e barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito, que já é o Espírito Santo, me levantou e me levou, e fui amargurado no furor do meu espírito. Aqui já é o Espírito dele, Aqui já é escrito com espírito, com letras pequenas. E a mão do Senhor fez forte sobre mim. Então fui até o habite aos exolidados que habitava junto ao rei Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali e resplandeci no meio deles. Por que de tudo é 7? Vocês sabem que essa palavra 7? 7 é o número da perfeição. Tudo de Deus tem que ser 7. O atalaia de Israel. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, será se eu estou certo? Quando eu digo 7 dias, 21 dias, 3 vezes 7 aí. Ninguém me ensinou nada não, gente. Deus me ensinou. Filho do homem, eu coloquei para atalaia sobre a casa de Israel. Você ouviu a palavra da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao espinho, você certamente morrerá, e você não avisar, e nada disso para advertir o seu mano caminho para salvar a vida do
salvar o líder. Esses ímpios morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Porque não está pregando o quê? A verdade. Está vendo aí, pastorinho, padrinho? Vocês não estão pregando a verdade de Deus. Vocês estão escondendo a verdade de Deus. Aí fica duro, não fica? Mas se você avisar aos ímpios, eles não se convertem da sua maldade, do seu mau caminho. Ele, nem dizendo, você se converte. É Deus falando, não sou eu não. Porque o coração de vocês, todos lá de fora daqui, ele está tão cheio de maldade, que ele não tem capacidade de captar o que Deus está falando. Já eu é diferente. Eu já conheço o que Deus está falando. Eu já tenho Deus na minha vida plantado. Tudo que ele fala para mim, tudo que ele está falando aqui, irmãos, a minha orelha faz tum, porque eu sei que aquilo ali, ele está me alertando. Cuidado, ele morará na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Está vendo? Tem vezes que você perde uma bênção porque não tem o tempo de esperar. Você se apressa. Você quer que a coisa venha antes do tempo. E não vem. O menino só nasce com 9 meses. Ele não nasce de 8, não. Quando ele nascer é doente. Quando ele nascer de 11, de 10 é doente. Não é normal. E está errada a conta. Mas ele só nasce no tempo certo. Também quando o justo se desviar da sua justiça, fazer maldade, eu pus diante dele um tropeço, e ele morrerá, visto que você não o avisou. Ele morrerá. O seu pecado e os atos da justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. Aí, eu sou responsável pela morte de vocês. Eu sou. Mas sou sim. E se eu não fizer certo, aí ele me pega também. E se ele me pegar é para me matar. Ele não tem misericórdia de ninguém, não. No entretanto, se você avisar o justo para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Olha, até eu com vocês eu estou lascado, se vocês errarem. Eu vou pagar pelo erro de vocês, porque vocês desobedeceram a palavra. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, olha, a mão de Deus vem sempre, olha, minha voz já mudou. A mão de Deus vem sempre sobre mim. Eu vou fazer, não é a voz que manda, quando o Espírito de Deus chega. Olha quando ele diz, levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Levante-me e fui para o vale. Eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto, junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo e me disse. Quem foi que falou com ele? O Espírito Santo. É esse que está entrando em mim aqui e está falando com vocês. Eu sou batizado pelo Espírito Santo. O padre já é, né, padre? Também batizado pelo Espírito Santo. Vá para a sua casa e tranque-se dentro dela, quando você, filho do homem, porá cordas sobre você, irão
amarrá-lo com ela, e você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue no céu da boca, e você ficará mudo, incapaz de repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, eu devolverei a fala a você, e lhe dirá assim: diz o Senhor dos Exércitos, que eu vi, que ouça a quem debaixo de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casas rebeldes. Qual é a minha briga aqui dentro de casa direto com esses meus filhos? Não faça isso. Nós somos chamados de Deus. Nós temos um chamado de Deus. Nós não estamos aqui nem para roubar ninguém, nem para enganar ninguém, nem para fazer mal a ninguém. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus correta, como ela tem que ser pregada. Agora, quem quiser acreditar, problema dele. Ó, o cerco simbólico de Jerusalém. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha adiante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada com rampas e torres de ataques, acampamentos e arides em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade e ela será sitiada, e você sitiará isso, se virá de sinal para a casa de Israel. Ó, gente, eu vejo assim, eu entendo um pouco. Eu entendo um pouco, eu queria entender muito mais. Mas o pouco que eu entendo é muito para mim. E gente que não entende de jeito nenhum. Elevando o pau de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e ainda dizendo que está bom. Olha, nós aqui já falamos em dois tipos de espírito. Falamos no espírito humano e falamos no Espírito Santo. Mas é no espírito. Agora, não sei onde foi que igrejas, esse pastor, foram ouvir a palavra dizer que espírito não existe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deite-se também sobre o seu lado. Esquento a minha sombra. Ele, a maldade da casa de Israel, conforme o número dos dias que se deita sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel, porque determinarei que cada ano da sua maldade corresponde num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte ao seu rosto. Será que é uma responsabilidade que Deus dá a um profeta? Vocês acham que é fácil? Hein, minha irmãzinha? Vocês acham que é fácil eu estar aqui? Vocês acham o tamanho da bomba que eu pego todo dia? Quando eu digo, me ajuda, povo, me socorre. Como eu estava doente em cima de uma rede, e eu pedi para me ajudarem com R$2. Não levantou-se uma pessoa para depositar R$1.
tanta gente que passou na minha mão e recebeu tantas bênçãos, tantas curas. Aí vocês acham que Deus gosta desse povo? Nunca vão ser felizes na vida. Para o cerco de Jerusalém, com o braço descoberto, profetize contra ela. És que eu vou amarrá-lo com corda, e assim você não poderá se virar de lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu ser. Amarrado ali, aquele lado, para ele não ir para o outro lado, para se cumprir o que Deus mandou. Pegue trigo, cevada, vamos limitar, não é? Limitilhar, venha e centeiro, coloque uma vasilha, com ela faça pão para você durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, trazendo e 90 dias você comerá desse pão. A sua comida será por peso durante 40 dias. 40 que você comerá do tempo em tempo. Também a água que você beber será medida, meio litro por dia, para beber de tempo em tempo. Que você comer será bolo de cevada, assado sobre esterco humano, à vista do povo. Olha. E aí? E aí, vocês vão dizer o que de Deus? Vocês acham que a missão de Deus é brincadeira? Vou repetir, viu? Vou repetir. Capítulo 4, versículo 10. Até o 12. Até o 13. Repara o que ele diz. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempo em tempo. Também água que você beber será medida, meio litro por dia, para beber de tempo em tempo. Que você come será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano à vista. Vovô? O tempo que o senhor tem, o senhor já tinha visto isso? Quem já tinha visto isso aqui? Se pode perder uma pregação dessa, gente? Não pode. Como eles não estão perdendo. Continue. Continue, que vocês vão ver a bênção que Deus vai dar na mão de vocês. Se abra assim. Vocês, ó, Júnior, abençoado aí. E o Senhor disse ainda: assim o filho de Israel comerão a sua comida impura entre as nações, para onde o expulsarei. Então eu disse ao Senhor Deus: és que eu nunca me contaminarei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne. Olha aí, vovô. Olha aí, Simone. Aonde foi que eu encontrei o negócio de não comer carne? Está com muitos anos, viu? Que eu li isso. E eu passava por cima, ó, quando ele diz, ao seu Deus, és que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal, morreu por esse ou que foi dilacerado por feras, ou minha boca jamais entrou qualquer carne abomináveis.
Foi aqui onde eu parei de comer carne. Carne que morreu, do bicho que morreu. Mas eu entendi que se a gente parar de comer carne, a nossa área espiritual vai crescer muito mais. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Esse é o meu tom em cima dele. E aí, vocês vão dizer o quê? Fica tudo caladinho, não pergunta nada. Quem quer fazer uma pergunta aqui? Só tem uma opção, obedece a Deus, então já sabe. Só tem essa opção. Obedeça a Deus. Obrigado, moça. Ou já sabe, para onde vai, não sabe? Estão ouvindo, meus filhos? Estão ouvindo, não estão? Que Deus não tem perdão, não. Eu nunca pensei na minha vida que Jacó ia ser queimado. E a Bíblia fala ontem que Jacó foi queimado por causa da desobediência de quem? De Israel. Vocês estão pensando que eu não estou, por causa de vocês aqui, minha vida não está tamanho de uma luz dessa, não é? Hein? Eu tenho um tio que ele disse uma vez a mim: eu tenho pena de você. Diga, tio Zé, por quê? Porque você está se metendo num negócio que você não conhece. E a bocada é pesada. E eu não sabia. Agora eu sei. Eu e você, dona Simone, nós temos uma responsabilidade grande que eu tenho. Nossa vida vive pendurada numa rede de 500 mil voltas. Se a gente brincar, vai embora. Ele leva mesmo, viu? Disse mais: filho do homem, és que eu cortarei o suprimento do pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão água por medida. E com espanto, visto que lhe faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Está vendo, meu povo? Aí vocês estão vendo? Então vocês têm o que para dizer? Fala. Mas Deus não é bom? Não prega aí dizendo que Deus é bom? Não prega? Não, gente. Deus só é bom se você andar certo com Ele. Filho do homem. Não. Filho do homem. Capítulo 5. Ele vai dar para ler aqui o passagem. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha e de barreiro passem pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança, reparta os cabelos que você cortou. Queime em uma taça por ter meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco, porque outra terça parte, corte-lhe com a espada, enquanto você rodeia a cidade, espalhe a outra terça parte ao vento, irei atrás dela com a espada, mas pegue uns pouco de cabelo e prenda nas barbas das suas roupas. Pegue ainda algum cabelo e jogue no fogo e deixe-se queimar. Dali será o fogo contra toda a casa de Israel. Aí muita gente diz: não, Jesus Cristo veio para nós. Mentira! Jesus veio para ver se salvava quem? Israel! Está aqui. Jeremias veio, Isaquiel veio também para quê?
para salvar Israel. Está ouvindo, meu compadre? Você está vendo, velho? Está vendo, não está? O tamanho do babado que é. Mas quando eu digo aqui, fulanos, vocês tiver um tempinho, tiver fazer, vem assistir essa leitura dessa Bíblia. Essa Bíblia não está aqui por acaso não, gente. Eu estava aqui pregando a outra Bíblia e Deus disse, vá na rua e compre uma Bíblia, da melhor que tiver. Que eu vou falar com você dentro da Bíblia. Ele está falando. E abra ela, só abra aquela folha que você lê. Parei aqui, não abre mais, hoje nem amanhã. Só quando partir para estudar novamente. Que eu vou falar com você. E está acontecendo. Ó, coisa que passou em Serra Talhada. Isso já está com mais de 10 anos. Na hora que eu cheguei em cima, eu me lembrei. Eu digo, ó. E dessa palavra Deus falou para Simone, para a bispa. Não foi para mim, não. E ela estava num pé de uma serra orando. E com a Bíblia aberta, veio um passarinho e defecou em cima da Bíblia onde ela estava orando. Não tinha sido onde era a mensagem. E eles procuraram o passarinho, não encontraram. E o cocô do passarinho ficou na Bíblia. Ainda hoje tem, essa Bíblia está aí. Aí muita gente sai daqui, quando chega em casa, vai ouvir conversa de quem não está sabendo o quê? Nada. Rapaz, vocês prestem atenção. E eu estou correndo risco de vida aqui, ó. Estou correndo risco de vida, Luiz. Porque estou pregando para vocês e muita gente não quer. Se vocês der um erro que eu não tenho nada com isso, eu me lasco. Porque eu estou pregando para vocês a verdade. Vocês eram para pegar essa palavra e captar na cabeceira. Deus me pega. Vou procurar dar certo. Vou procurar botar meu caminho, minha estrada no caminho certo. Porque Deus vai abrir, depois dessa leitura aqui, Deus vai abrir muito negócio para muita gente. Vai abrir carreta, caminhão, carro, trator, terra, negócio, doença vai ser curada, várias doenças, mas intermédio da palavra. Agora pergunta a um crente se ele sabe disso. Pergunta um pregador se ele sabe disso. Nunca. Ah, o Velho Testamento acabou-se o quê, pô? Se é a palavra de Deus, como é que a palavra de Deus pode se acabar? Nunca. Em nome de Jesus, vamos orar ao Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induz a cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Ora, Senhor.